Bom dia, pessoal. Então, dando retorno do nosso desafio diagnóstico da semana, é um paciente jovem, obeso, com quadro de diarreia crônica, com padrão de evacuações entre 4 a 6, que não é um número tão alto, num volume aumentado, associado a um emagrecimento importante, apesar do paciente obeso isso dificultar, e uma dor abdominal. O que chama atenção no caso? Se a gente pensa em como topografar essa diarreia, nos pareceria mais um quadro de uma diarreia alta. Até isso justificou o primeiro colega que o atendeu pedir uma ressonância, uma enterorressonância. Nessa enterorressonância, sugestiona uma lesão primária. E aí vem uma primeira dica prática. Se o paciente tolerou o preparo de uma enterorressonância, apesar de ter uma lesão primária, que teoricamente é uma lesão importante no ilho terminal e válvula, ele pode tolerar o preparo de uma colonoscopia. Por quê? Ambos denotam utilização de laxativo osmótico. Assim sendo, se eu tolero para um, provavelmente eu vou tolerar para outro, tá? E aí ele vai para colono, tem alteração, edema de mucosa importante, uma válvula deformada e aparentemente infiltrada, mas sem uma lesão com alteração do padrão de criptas, enfim, uma alteração efetivamente que sugerisse uma neoplasia primária, tá? E aí, tem que voltar, no caso, para coisa mais interessante. Ele não injetou contraste, tá? E, além disso, tem um edema de mucosa, mas não parece ser uma doença primária da mucosa, uma vez que tem alteração, tem edema, congestão vascular, mas não tem atipia, não tem displasia no histopatológico, tá? Isso tem sempre que fazer a gente pensar em lesões subepiteliais. O que é isso? Lesões que ficam abaixo da mucosa, que com uma biópsia simples nós não vamos atingir. No caso desse paciente, com aquele número de lesões hepáticas, sugeriria bastante uma etiologia neuroendócrina. Fernanda, e por que seria importante a gente ter o contraste? Porque neuroendócrino é hipervascular. É diferente da metástase de adenocarcinoma, que não é hipervascular. Então, se ele tivesse injetado, provavelmente, o contraste, o gadolínio, provavelmente nós já saberíamos disso, ou já tenderíamos para isso desde o início. Óbvio que teria um diagnóstico diferencial com infecção e com doença autoimune, com doença de Crohn, tá? Então, é um paciente jovem que, se a gente pensa nos 4 grandes grupos de doenças, manifestação comum de doença comum, manifestação incomum de doença comum, manifestação comum de doença rara e manifestação incomum de doença rara, ele já de cara deveria recair sobre o terceiro ou quarto, ou uma manifestação comum ou uma manifestação rara de uma doença rara, né? Considerando prevalência na população geral. E aí o diagnóstico final foi efetivamente um neuroendócrino, tá? Tá tratando para isso, um prognóstico relativamente bom. É isso, aguardo vocês no próximo desafio.